Muito boa noite, como vocês estão? Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, a gente vai falar sobre criatividade, sustentabilidade, moda, sobre todos esses assuntos que vocês amam. Oi, Paulinha, boa noite. Oi, Andressa. Convidar o pessoal aqui, vamos esperar a Karina chegar. Como vocês estão? Oi, Nice, boa noite. Hoje a gente vai receber a Karina, que é uma pessoa maravilhosa, já está aqui. A gente vai falar hoje sobre moda, sobre sustentabilidade, sobre upcycling, que é um termo novo, mas já existe há um certo tempo, e sobre a indústria têxtil, né, que hoje movimenta milhões e milhões de... obrigada, Paulinha, obrigado mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a indústria têxtil. A indústria têxtil, ela só fica atrás da indústria do petróleo em questão de danos ao nosso meio ambiente, esgotamento dos recursos naturais. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de consumir. É claro, né? Ninguém vai andar pelado por aí. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito na questão do consumo, porque é uma das coisas que leva a gente não ter tempo pra vida, não ter tempo pra se divertir, e ainda esse consumo desenfreado que causa danos tanto ao nosso meio ambiente, aos animais e a diversas partes da nossa sociedade aí como um todo, né? Pra vocês terem uma noção, para cultivar 1 quilo de algodão, a gente gasta de 7 a 29 mil litros de água, gente. 1 quilo de algodão. Fora, por exemplo, se a gente for pensar nas peças isoladas, né, como uma camiseta, é 2 quilos de combustível fóssil, ou seja, de coisas que não são biodegradáveis, que vão ficar no nosso meio ambiente para produzir uma camiseta. Fora a água, né, que é mais de 3 mil litros de água para produzir uma. Temos também a questão das calças jeans, que são 10 mil litros de água para produzir uma calça jeans. E a Karina, ela faz um trabalho bem legal. Aí eu vou usar o termo reciclando, mas na verdade não é uma reciclagem, né? Ela pega retalhos que iriam para o lixo, ela trabalha também reformulando as peças, só que trazendo uma versão ainda melhor. Então, quando a gente fala de upcycling, né? O termo upcycling é dar um up em algo que já existe, utilizando materiais, utilizando tanto as peças como materiais que já existem para trazer algo novo, tá? Então eu vou chamar ela aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Pronto. E aí a gente vai conversar também sobre várias coisas e principalmente sobre a real necessidade da gente ter tanto consumo assim. Boa noite, Ká, tudo bem? Olá, boa noite, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, adorei. Imagina, eu que amei seu trabalho, eu fiquei encantada quando eu vi. Eu acho que foi um Reels que eu vi, eu falei, meu, o que é isso que essa menina tá fazendo com essa roupa? Eu não acreditei, eu fiquei, não, né? Não. Aí eu fui ver, eu fiquei, acho que eu fiquei umas 2 horas olhando o teu perfil, porque eu não acreditava. Sério? Porque o que a gente vê por aí é as pessoas fazendo as customizações e tal, e assim, é algo que está se tornando um pouco mais popular, mas o teu trabalho é algo assim que sai da caixinha, é surreal o que você faz com as peças. Eu falo, não é possível que ela conseguiu deixar essa peça que era bonita, mais bonita ainda. Eu vi uma saia que você fez um cropped, uma blusinha, né? E um short, 3 peças. Eu não acreditei. Eu faço. As gurias brincam que é o milagre da multiplicação. E da onde você é? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já vi logo E tu? pelo print. Eu sou aqui de São Paulo, mas eu tenho algumas alunas no Sul, então eu já tô acostumada com o guria bate. E me fala sobre você, para o pessoal aqui do meu perfil te conhecer também. Fala sobre o seu trabalho. Conta um pouco da tua história aí pra gente te conhecer. Então, eu sou a Karina Brendler, eu trabalho e estudo upcycling já há mais de 10 anos. E o upcycling é exatamente aquilo que tu comentou no início da live, né? Que a gente transforma algo que já existe em algo melhor, prolongando o tempo de vida útil desse produto. Então, desde que eu comecei a estudar sobre isso,
eu penso muito na transformação daquela peça no futuro. Então, não é só pegar a roupa e transformar ela em qualquer coisa. Eu penso, tá, mas se eu transformar isso aqui nisso aqui, eu vou conseguir transformar isso aqui em outro, isso aqui depois. Então, sempre quando eu vou confeccionar as peças, eu penso muito nessa questão, assim, de acabamento, de corte, de que materiais que eu vou colocar ali para danificar o mínimo possível aquele tecido. E também sempre levando em consideração se vale realmente a pena transformar aquela peça ou não. Porque às vezes a criatividade é muito grande, a vontade de transformar é enorme, mas às vezes eu olho essa aqui, de repente não vale a pena mexer. Então tem que sempre ir dosando e pesando essas coisas. E eu trabalho, já fiz de tudo, assim, já fiz desde roupas normais, assim, de dia a dia, casuais, coleções, já fiz também biquíni com retalho. E por muitos anos eu fiquei trabalhando mais com retalhos, porque eu achava que eu não sabia transformar as roupas, então eu tinha medo de transformar e de estragar elas, então eu fazia mais com retalhos. Esses retalhos eram um dos lugares que eu trabalhava, que eu fui arrecadando, e também de doações ou de compras que eu fazia, que daí é um lote fechado com um monte de retalhos, daí eu fazia as coleções. E de uns anos para cá eu comecei a me voltar mais para moda festa, para tecidos finos, porque, enfim, eu percebi ali que era uma coisa que eu tinha como paixão e também pela questão de que são materiais muito bons, de peças que são usadas às vezes uma vez na vida, né? Então aquilo me incomodava muito. E o interessante que você falou sobre a questão de não pegar uma peça e transformar ela de cara, né? De realmente avaliar o que você pode fazer depois com aquela peça. Porque eu acho que a palavra sustentabilidade, ela tá um pouco falada em vão, assim. Por quê? Porque as pessoas tratam as coisas relacionadas à sustentabilidade apenas em relação aos materiais que são utilizados. Mas eu acho que sustentabilidade é um termo para a gente usar realmente ao pé da letra. O que é sustentável? É algo que fica, que dura por muito tempo, que você consegue sustentar. Então, quando você fala, nossa, eu realmente avalio o que eu posso fazer com aquela peça, quantas vezes eu posso transformar, isso é muito legal. Porque você sai também da questão do eu vou pensar só no comercial, no que pode ser mais bonito, mas eu também vou pensar no que é mais viável, no que eu posso fazer depois. Então, olha, é realmente prolongar ao máximo a vida útil daquele produto, daquela peça. Muito interessante isso. E você falou dos retalhos, né? Você pega esses retalhos da onde? Tipo, da onde você trabalhava? Ou de algum lugar específico, de sobras? Como é que é? Então, os retalhos eu pegava dos lugares que eu trabalhava. Eu geralmente pedia, né, para os meus chefes se eu podia levar para casa, e era bastante coisa, então eles deixavam levar quando era final de coleção, né? Os retalhos da coleção, durante a coleção, não, só quando trocava. Daí, nisso eu recolhia, assim, ó, um rio de retalhos. Eu cheguei um dia em casa, minha mãe achou que eu tava louca, né? Eu cheguei em casa com 5 sacos enormes, daqueles gigantes pretos. Agora eu não sei a litragem, mas assim, enormes, de retalho. Eu disse, eu só mandei mensagem pra ela assim, mãe, não me mata, pelo amor de Deus. Isso foi, sei lá, mais de 10 anos atrás, né? Não, 7, não sei, enfim. E daí ela me ajudou a separar todos eles. A gente separou por tipo, por cor, por assim. A gente ficou horas fazendo isso, acho que foi até de um dia pro outro, assim, porque era muita coisa mesmo. E desde então eu fiz pouquíssimos, vamos chamar isso de garimpos, né? Mas eu fui atrás de retalhos pouquíssimas vezes, porque naquela vez eu peguei uma leva muito grande que não condiz com a minha produção atual, porque assim, mesmo quando eu fazia coleções pequenininhas, com peças mais atemporais, com peças versáteis que a pessoa pudesse usar diversas vezes e que não que ela fosse comprar, comprar, comprar. Então, tem muito material, tem tecidos que eu recolhia, sei lá, 10 anos atrás, que ainda estão aqui, que eu não dou conta de produzir na velocidade com que eles são gerados, né? Pensa que isso aqui eu recolhi há um tempão e depois eu parei de recolher. E nesse meio tempo, o quanto de tecido que deve ter sido gerado e jogado fora ou incinerado e que a gente não sabe o que aconteceu. E são materiais de altíssima qualidade, né? Eu tenho tecidos aqui
por exemplo, que é seda pura, que o valor do metro é, sei lá, mais de R$ 100, se tu vai comprar na loja, né? Aí só porque ele tá recortado, ele já não tem valor nenhum, sabe? E é um tecido incrível. Eu peguei uma época que eu tava pensando em investir em um outro ramo, né? Eu e uma amiga minha, que também é costureira, a gente tentou começar uma moda no estilo mais sustentável, vegana, sem nada de origem animal, né? Na mesma pegada que eu trabalho aqui. E a gente começou a visitar as confecções. E eu juro que eu quase vomitei. Eu falei, não, gente, não é possível. Porque assim, além da questão do desperdício, a gente também tem muita situação de trabalho escravo, né? Não é só a questão do desperdício do tecido, mas realmente as condições que as pessoas trabalham nesses lugares é muito problemático, assim, eu acredito, porque a questão das costureiras, elas não são bem pagas. Então, é uma economia muito complexa. E a gente vê, eu fui em confecções aqui na minha cidade, ou seja, não são lugares assim, nossa, distantes, né? Não, são lugares dentro da cidade com esse tipo de trabalho, né? E além disso, é uma coisa até complicada, né? Deixa eu ver como eu vou colocar aqui. Mas é um ambiente que não é legal, né? A economia não vira desse jeito. Eu fico imaginando o tanto de coisas que você viu também. Porque quando a gente fala de moda sustentável e tal, a pessoa já vira e fala pra você, ai, mas vai acabar com a economia. Ai, mas não sei o quê. Gente, não. Não é isso. A gente começa a ter um trabalho de economia circular, porque a demanda que a gente tem é muito grande. E eu fui em confecções que fazem para coleções e marcas gigantescas. Não é aquela marca que está começando, são marcas estáveis no mercado. Então, eu imaginei uma coisa totalmente diferente. Tipo, eu vou na confecção que faz, sei lá, Polo Raflori. Gente, entendeu? Eu fiquei assim, de verdade, eu fiquei de boca aberta. Tanto que eu nem fui pra frente com esse negócio, entendeu? Por enquanto. Mas eu acho que é um mercado que, por exemplo, esse mercado que você traz, essa proposta, ela é muito válida, porque ela vai contra tudo isso, né? O que até já me fizeram essa pergunta assim, tá, Karina, mas tu tá produzindo um produto, né? E tu quer vender ele, como é que tu lida com a questão do consumismo? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que mostrar e educar as pessoas, porque tu viu como é que a coisa é feita por trás, né, nos bastidores. Eu vi também, mas a maioria das pessoas não faz ideia. Né, a pessoa acha que aquela roupa simplesmente se materializou num passe de mágica ou que foi uma máquina que fez. Ela não sabe Ou que tem uma pessoa ali trabalhando horas e horas e horas e horas. ou numa empresa super ok, com direitos humanos ok, com refeitório para o pessoal almoçar e tudo certo, né? Não, nessas fábricas a pessoa não pode nem ir no banheiro, se duvidar. Então, tipo assim, é uma coisa absurda. E é bem isso, não é uma realidade distante, né? Às vezes a gente acha, mas isso aqui é só lá do outro lado do mundo. Não precisa ir tão Não. longe. E eu acredito que a gente tem que conseguir achar um equilíbrio, o que é muito difícil, na verdade, se tu parar pra pensar, porque se tu, né, refletir mesmo, por que se dá o consumo exagerado? É porque as pessoas estão o tempo inteiro inseguras com elas mesmas, né? Então, assim, elas têm que suprir aquela necessidade para mostrar para o mundo quem elas são e como elas querem passar a imagem que elas querem passar. Então, ela vai consumir para se sentir, né, dentro de um grupo, ou então se sentir importante, relevante, enfim. Geralmente é por isso que as pessoas consomem coisas que elas não precisam, né? Não é uma coisa de necessidade. Eu preciso me aquecer, eu preciso, enfim, ter uma roupa para vestir. E daí, é isso que eu gosto muito, assim, até de trabalhar com as minhas clientes, sabe? De trabalhar essa questão de autoestima para que elas se sintam bem, sabe? A cliente que me procura, ela já é uma cliente que geralmente ela tem já esse perfil de se sentir segura, de se sentir de dar valor mesmo para aquilo que ela veste e não essa coisa do consumismo exagerado de ter que suprir algo que não é necessário, né? Então eu acho que a indústria apela muito para isso, né? Principalmente tu também que trabalha com cosméticos percebe que é exatamente isso que acontece.
da gente nunca estar 100% satisfeita com a gente mesma. Mas eu acho que é isso, a gente conseguir educando e trabalhando e se aceitando e mostrando para as outras pessoas que dá para se aceitar também. Eu já mudei muito a minha forma de me vestir, de consumir desde que eu fui pra moda. Antes eu lembro que, antes de fazer moda, eu lembro que eu entrava no shopping, eu era extremamente insegura comigo. E o meu olho brilhava nas lojas. Eu olhava e pensava, ai meu Deus, se eu tiver essa roupa, eu vou estar maravilhosa. Daí eu comprava a roupa, botava a roupa e não tava maravilhosa. E Porque na depois verdade era outra roupa, né? Depois que você fazia isso. era como eu me sentia. A minha diversão era ir pro shopping comprar roupa no final de semana, terror. Hoje eu não boto os meus pés no shopping, acho que nem que só se for em caso de extrema necessidade. E assim, eu acho que você falou, né, da questão da mentalidade. Eu acho que quem trabalha, além de. Porque você trabalha com moda, é a mesma coisa do meu caso, eu trabalho com cosméticos. Só que além disso, a gente tem aliado a sustentabilidade. E isso pesa um pouco na hora da gente fazer marketing, na hora da gente oferecer o nosso produto e tal. E a gente vive remando contra essa maré do consumismo. E é difícil, como você disse, pra gente ter esse parâmetro, né? Porque a maioria das pessoas, tipo no meu caso, por exemplo, as pessoas elas vêm com uma mentalidade de consumo, né? Elas chegam e falam, ah, eu quero esse produto, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu, calma, vamos ver o que você precisa. Entende? Então, é uma questão que eu acho que ela está cada vez mais presente e a população ela está entendendo aos poucos. E por mais que, por exemplo, quando eu te fiz o convite, poxa, eu queria apresentar você para eles. Por quê? Porque é uma alternativa. Porque não adianta a gente só falar, ah, beleza, a indústria da moda é uma bosta, beleza, ok, mas e aí? Todo mundo consome, todo mundo usa roupas, todo mundo quer se sentir bem, quer estar bonito, quer estar bem apresentável. Como você trabalha, por exemplo, também com roupas de festa. É aquilo, beleza, eu preciso ir para um casamento, alugar ou comprar, qual vestido, sabe? Então, quando você tem uma alternativa, tipo, poxa, eu tenho a Karina que veste moda sustentável, que eu posso ir para uma festa, eu posso estar buscando com ela uma alternativa. E o mais legal, eu acho que quando a pessoa veste uma roupa sua, ela tá carregando o movimento junto, né? Ela não tá só vestindo a roupa, ela tá, tipo, falando pro mundo, olha, esse vestido aqui era uma calça, entendeu? E isso é muito massa, porque além de gerar o assunto, né? Além de você ser um líder de um movimento, de um assunto, de uma mesa de conversa, você tá carregando essa ideia junto com você. Porque por mais que você tente ser mais sustentável e tal, muitas outras coisas te criam uma barreira no caminho. Então, quando você traz isso de uma forma visual, cara, eu acho impressionante. Impressionante. Inclusive, podia ter uma filial aqui em São Paulo. Olha, estou querendo, a louca. Não, o que eu acho também que é a questão da gente mostrar para as pessoas que elas podem ter, ao invés de 10 peças, uma que vai servir bem, que elas vão usar, né? Eu quero que a pessoa consuma o meu produto e que ela realmente use. Ou que aquilo seja inesquecível na vida dela. Porque, por exemplo, agora a gente fez uma noiva que ela trouxe o vestido da mãe dela para transformar. E ela fez parte do processo, ela ajudou a desmanchar, ela ajudou a costurar, ela botou a mão na massa. E esse tipo de experiência é inesquecível, tanto para mim quanto para ela, é uma coisa que é única. E eu acho que é bem isso, é tu colocar valor e sentimento naquilo que tu veste, eu acho isso muito importante. E o que eu noto também, assim, muito, é que as pessoas têm um preconceito ainda com roupa de brechó, mas apesar de agora, nesses períodos de pandemia, mudou muito, né? Cresceu muito o setor. Mas eu noto que é uma forma da gente começar a educar, porque senão a pessoa pega e diz, ah, não, sustentabilidade é caro. E realmente, a sustentabilidade não é acessível, né? A pessoa, às vezes as pessoas não estão acostumadas quando eu passo um orçamento com o valor, porque, cara, eu vou fazer uma única roupa, enquanto, né, uma empresa normal faz 1000, vamos supor, né? Então, é um processo mais artesanal, é um processo mais lento. E por isso que realmente tem que ser uma roupa que a pessoa vai usar e que ela vai dar valor e que aquilo vai fazer sentido na vida dela. Então, inclusive, isso eu avalio se vale a pena ou não transformar a peça da cliente. Mas é isso, eu acho assim, ó, que né, tu pode consumir de forma sustentável em brechós, trocando com amigas,
ou com parentes, enfim, eu adoro fazer isso. Tu pode, sim, comprar de marcas autorais se tu tiver condições para isso, tu vai ajudar muita gente, porque são marcas que estão o tempo inteiro lutando, né? Uma luta diária para existir. Nem faz. E a questão que tu comentou em relação à dificuldade de vender, eu acho que sim, a gente que trabalha com sustentabilidade e consumo consciente tem essa dificuldade maior de vender nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu digo é, o meu produto, ele é a melhor opção. Se a pessoa não comprar de mim, ela vai comprar de outra pessoa que, de repente, não tá nem aí para sustentabilidade, que ela não tá nem aí para os funcionários. Então, eu acho que a gente tem que aprender a andar nessa corda bamba. Eu acho que as nossas escolhas, elas são uma varinha mágica. Então, não adianta a gente pensar, ai, porque a sociedade não faz isso, ai, porque a sociedade não faz aquilo. Gente, a sociedade somos nós. Então, assim, o produto, por exemplo, a questão do veganismo, né? O produto vegano é caro. Bom, gente, é caro porque tem muita oferta e pouca demanda. Se a gente começar a consumir, isso vai ser mais barato cada vez mais. Então, se você vai no mercado e você manda uma. É como se fosse um sinal para a indústria, né? É um sinal, olha, eu quero consumir esse tipo de produto. E você vai lá e consome outro tipo de produto, o sinal que você está mandando está errado. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, o teu caso. Poxa, você vai pegar uma peça e você vai ter que desmontar ela para depois fazer uma outra peça. Só esse processo já tem um custo, tanto de tempo quanto de material, de conhecimento, principalmente. Assim, é irrisório o preço que a gente cobra, se você for ver. Por exemplo, quando você faz o meu cosmético, poxa, tem um estudo por trás, porque para fazer as coisas naturais darem tão certo quanto as coisas convencionais, que seja eficiente, tem a questão da embalagem, que é 3 vezes mais caro do que uma embalagem de plástico. Então, assim, é muito relativo. E se você for ver, vamos dizer, eu trabalho com shampoo e condicionador sólido. Você consome 3 por ano. O outro você consome 12. Então, é a mesma coisa da moda, né? Você falou, a pessoa vai ter uma camisa, uma calça que ela vai querer usar, que vai ser tudo para ela, que ela vai usar durante 10 anos, que ela vai, tipo assim, gostar tanto daquela calça que ela vai. Sabe aquela calça que é xodó? Que você põe assim 4 vezes na semana, porque uma você troca Que para anda não. sozinha? Então, anda sozinha. É esse tipo de roupa que você produz, entendeu? Então, quantas calças você precisa ter para se sentir assim? Então, a gente precisa ter duas. Aí tem uma pessoa que ela vai ter 20. Então, qual que saiu mais barato? Não faz sentido. Então, é toda uma mudança de mentalidade. É a mesma coisa. Se você vai para uma moda mais sustentável, de marcas autorais, você precisa, antes disso, ter na sua mente que vai ser mais caro, mas você vai precisar de uma, né? Então, é muito relativo. Muito, muito. Inclusive, eu tenho uma amiga minha aí de Curitiba que faz bolsas. Eu tô louca para comprar uma bolsa dela, entendeu? Por quê? É R$ 300, mas é uma por vez que a mulher faz. Você quer que seja quanto, entendeu? Então, assim, é uma diferença que você tem que olhar literalmente para onde eu quero ir, para onde eu quero que o mundo vá. Principalmente agora que eu sou mãe, né? Eu tenho um menininho de 1 ano e meio. E você enxerga muito isso no filho, sabe? Qual o mundo que eu quero pro meu filho? Porque quando a gente não tem, a gente vê isso, essa questão de futuro, mas não é materializado, sabe? Então, quando você vê a criança, você fala, meu, como que o mundo vai estar quando ele tiver tantos anos? Ai, que assustador! É, assustador. Ah, Ai, a Andrea falou aqui, roda de amigas para troca de roupas, amo. Ah, eu também amo. Eu sou a mais gordinha das minhas amigas, né? Então é sempre as minhas que vão. ai. Mas isso, eu acho que é mais a gente. É cultural. Às vezes as pessoas pensam, como é que a gente muda essa questão do consumismo desenfreado e que é impossível, mas ao mesmo tempo, se parar pra pensar, é algo muito recente, é algo de, sei lá, 30 anos pra cá, que antes não era tanto assim. Então, a gente consegue sim ir mudando e achando seu espaço. Eu acredito muito também que tem público, né, para todas as marcas. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem um
um grupo bem grande, assim, de pessoas que trabalham com moda autoral, com moda sustentável, que se ajuda, que se indica fornecedor, que troca ideia, que se dá dica. Então, assim, a gente não se vê como concorrentes. Inclusive, eu tenho várias amigas que também trabalham com vestidos de festa e a gente também se troca dicas. Às vezes, eu não posso pegar a cliente, eu mando para elas mandam para mim, e assim a gente vai. Que massa. E assim, eu acho que essa questão de concorrência, ela é muito relativa, né? Porque a gente enxerga só um palmo na frente do nosso nariz, mas a realidade é que a gente concorre com todo mundo. Então, assim, hoje a gente tá na internet. Você concorre com uma pessoa espremendo cravo na internet, entendeu? Se a pessoa espremer o cravo por 20 minutos melhor do que você falando, a pessoa vai ficar lá vendo, entendeu? Porque é mais legal, é satisfatório. Exatamente. É muito relativo. Então, se a gente não se ajudar, a gente vai continuar pequeno. Essa é a verdade, né? Em todas as áreas. Então, assim, essa questão de concorrência, ela não existe. A concorrência é com você mesmo, é com você acordar, botar a cara no sol e sair para trabalhar, e é isso. Não é verdade? É verdade, concordo plenamente. E me fala uma coisa, Kai, como que é para ti, assim, além do trabalho, mas como é para você trabalhar com upcycling? Eu vi que você dá aula também, e como é para você se... Porque assim, para mim também, eu também dou curso de cosmética e é uma loucura. É a empresa, é os cursos, é as alunas, é as clientes. Ai, meu Deus. Então, é meio que um salve quem puder, Deus nos acuda. Até tu me mandou mensagem pra marcar a live, eu não respondia. Ai, Jesus, porque é muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. Sempre foi, na verdade, desde que eu abri, desde que eu abri a empresa no formato ateliê. Eu tive, assim, muito a demanda, então, assim, foi meio que caótico, assim, o jeito que as coisas foram acontecendo. Eu fui no tranco, assim, sabe? Quando tu vai do jeito que dá e vai. Só E foi. daí, desde que eu resolvi, já queria dar aula desde 2019, né? Daí, 2021, eu consegui colocar isso em prática. E desde que eu comecei a dar aula, que daí também tive que me dedicar mais para as redes sociais, que era uma coisa que eu não fazia antes, tanto, né? Porque, enfim. Aí foi mais salve quem puder, assim, tipo, trabalhando muito, 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 muitas horas. E agora, essas 2 últimas semanas, a gente participou de um desfile no Mostra Noivas. E daí, acredito eu que tenha sido a única marca sustentável de vestidos de festa a participar do evento. E a gente desfilou na coleção, peças feitas com retalhos, peças que eram outras roupas e peças que eram versáteis também, né? Na questão de tu conseguir adaptar para diferentes estilos ou diferentes corpos. Então E, foi bem legal e foi assim, o caos. Essa semana eu trabalhei quase todo dia até, sei lá, 10, 11, meia-noite. E inclusive sábado e domingo. E hoje eu fiquei mais tentando descansar um pouco, porque foi pesado. ah, aquela coisa de, ai, trabalhe 3 horas na internet. Gente, aquilo lá não existe, tá? Mas é muito legal saber porque, por exemplo, a gente só vê essas coisas quando sai na mídia, no mainstream, né? Por exemplo, teve alguma das pessoas que foram para aquele desfile, Met Gala, eu acho que é o nome. Você deve saber mais do que eu. Mas que foi também com um vestido sustentável. Você ficou sabendo dessa? Eu não lembro que artista que era. Foi com um vestido Guria. inteiro sustentável. Depois eu vou ver se eu encontro, aí eu coloco nos stories. Tá, me manda e eu quero ver. Porque, assim, foi uma pessoa em um evento e ela chamou a atenção, tipo, de um evento que as pessoas estavam com um vestido de 50 milhões, sabe? Então, é muito interessante a gente ver que a mídia também está contribuindo com este fato, porque é uma urgência, né? É uma urgência, porque a gente está consumindo tanto que vai chegar um ponto que a gente não vai ser sustentável, de fato. O planeta, né, não vai conseguir sustentar tanta coisa. E nem a gente, porque a gente tem que trabalhar cada vez mais para pagar cada vez mais coisas que a gente não precisa, e a gente está vivendo cada vez menos experiências trancados em casa com uma telinha na mão. Então, são coisas a se pensar, né? E você traz essa proposta maravilhosamente bem. Então, foi um prazer ter você aqui falando sobre isso. Adorei de verdade. E conhecer um pouco.
mundo também, né? Porque a gente que fala sobre sustentabilidade, a gente tem essa coisa de ser meio vilão, né? De estar sempre atacando. Então, A chata do rolê. a chata do rolê. Então é muito interessante trazer alternativas também. Mostrar que existem coisas boas, porque em todo lugar existe, né? Então a gente vai catando as florzinhas, né, no meio da bagunça. Ai, mas isso é muito legal, tu conseguir mostrar realmente que tem alternativas, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Agora tá mais fácil do que nunca achar essas coisas nas redes sociais, mas eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás que eu tentava pesquisar, quero consumir uma marca natural, quero consumir de uma marca sustentável. Eu não achava. E não é que não existia, mas é que era difícil de achar mesmo, né? Tu digitava ali no Google e não tinha muita opção. E agora tu consegue achar, né, no Instagram, com indicação, hashtags. Teve até uma seguidora minha que ela falou que, eu conheço ela do TikTok. Então, o TikTok tá aí pra isso. Até faz um tempinho que eu não posto lá, tenho que editar uns vídeos. Gravei um monte de coisa, só falta editar e postar. É uma vida multiplataforma, né? Porque é muito. Eu vejo você, por exemplo, você tem, na verdade, a gente fala em uma Karina, né? Mas são duas empresas. Tem o ateliê e tem a Karina do online, dos cursos, a professora. Então, é uma vida maluca, igual a minha. Tipo, a minha também é uma hora respondendo, é um horário para responder as mensagens dos clientes, outro horário para responder as mensagens das alunas. É, eu tento fazer isso também, dividir o meu dia pra, sei lá, de manhã eu vou fazer uma coisa, de tarde outra, mas nem sempre dá. Às vezes embola tudo e o que é mais urgente vem primeiro, assim, mas é um aprendizado, né? Querendo ou não, agora nosso futuro é online, então a gente vai ter que estar cada vez mais presente, se Sim. adequar a isso e tentar fazer isso de uma forma que não seja assim muito sofrida. Não, hoje Sim, em dia que... já tem a possibilidade, né, de além de estar no digital, sair dessas fórmulas prontas que a gente vê e ter realmente um marketing honesto, criativo e que passe a mensagem que a gente precisa, né? Porque quando a gente fala de marketing, por exemplo, muitas pessoas, marketing, tal, enganação, lá, lá, lá. E não. Na verdade, existe as pessoas que estão trabalhando de forma honesta, que estão passando uma mensagem clara e que estão ali para passar a mensagem, para fazer o trabalho delas, né? Então é muito separar o joio do trigo mesmo. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida com a Karina, aproveita. Esse é o momento. E aí a gente faz um encerramento. Quer falar mais alguma coisa, Ká? Não, só te agradecer, adorei te conhecer. A gente, inclusive, pode marcar um café online para se conhecer mais. Adoro. Que eu acho muito importante essa troca. Adorei a galera que está aqui nos assistindo também. Que bom que vocês gostaram, as gurias que comentaram ali. E eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais de áreas diferentes da sustentabilidade. Eu até estava fazendo uma live uma vez por semana, tenho que voltar a fazer, que eu chamava alguma outra estilista que também trabalha com upcycling para vir no meu perfil, para justamente as pessoas verem que tem outras pessoas que a gente sempre pode transformar, que as roupas elas têm um potencial enorme. Às vezes a gente olha para a peça e pensa, tá estragada porque tem um furinho ali. E daí tu pode, sei lá, bordar uma flor em cima e a roupa tá nova, linda, maravilhosa, única e que só tu vai ter, sabe? Então eu vejo uma grande beleza nisso. Eu acredito muito que a moda ela tem que ser sustentável desde o começo, né? Desde o teu primeiro pensamento para criar uma roupa, uma coleção deveria já ser pensando dentro da sustentabilidade, que deveria ser algo básico, né? Não algo tipo, por exemplo, eu vejo muito essa questão da galera segmentar a moda, de tipo, moda plus size, moda gestante, moda neném, moda pet, moda não sei o quê, moda sustentável. E eu fico, não, gente, tinha que ser moda sustentável e daí tudo isso dentro, sabe? E você que é uma situação que acontece em todos os setores, né? E a moda, principalmente,
Eu vejo muito isso. Na verdade, eu acho que a gente traz isso de uma construção social. Logo quando você. Eu tive filha recentemente, então eu senti muito isso na pele. Meu, eu comprei. Eu juro pra você, eu comprei assim, a cada troca de estação, né? Porque o neném vai crescendo, eu acho que eu comprei umas duas ou três, uns dois ou três conjuntos de roupa pra ele, tipo body e calcinha. O resto eu ganhei tudo. Gente, cada pessoa chegava com três, quatro tipos de peça, sabe? E assim, a pessoa quer agradar, mas é a forma que o ser humano encontra de agradar uma pessoa, entende? E isso é problemático, porque você acaba ficando com aquilo de uma forma que você não precisa. Então, qual a forma que eu encontrei de transformar isso em sustentabilidade, né? O meu filho usou todas as roupas, né? Adorei, claro, adorei. Então, ele usou e assim que terminou, parou de servir, eu doei. E eu também recebi muitas doações. Então, aquilo, a gente faz a economia girar. E todo mundo que eu doei as roupas, eu brincava. Eu falei, olha, tem que fazer girar, hein? Não deixa lá guardado, não. Guarda só o primeiro, aquele que saiu da maternidade, de recordação, e o resto você doa. Amei, amei, Então, amei. é uma forma, né? Tipo, beleza, isso não me serve mais, isso não me faz feliz, isso não tem nada a ver comigo agora. Então, ou você doa, ou você transforma, ou você leva numa costureira de confiança, né? Tipo, olha, o que eu posso fazer com isso? Então, eu tenho, né, uma costureira aqui, que é a Anice, inclusive está nos assistindo. Ela costura Ai, que demais. mãe há 30 anos. São 30. Uau. E assim, ela faz tudo. Eu falo, eu quero uma saia assim. Aí ela fazia. Eu quero mudar isso aqui. Corta aqui, faz assim. E ela. Amei, amei. Então, é aquela situação, não me serve mais. Posso transformar? Não posso. Beleza, então eu dou. Ou, tá muito surrado. Poxa, eu usei durante tantos anos, então por isso tá surrado, não dá mais para ninguém usar. Mas é uma forma de pensar na roupa, né? Poxa, isso aqui é importante para mim. Não é só uma coisa que, gente, eu tenho amigas que você vai no guarda-roupa e tá a etiqueta na blusa, sabe? Nunca usou. E aí, quando você vai ver, a pessoa comprou, tipo, aquelas promoções. Compre três, leve quatro. E ela nem precisava daquilo. Entende? Então, Sim. é uma questão de mentalidade, de construção desde o início, né? Da gente pensar em tudo que a gente consome. Até o meu filho mesmo, a gente tenta, olha, vamos por aqui. Esses dias ele queria um carrinho, sabe esses carrinhos pequenininhos que fica no shopping, assim? E do lado do carrinho tinha aqueles brinquedos grandões que entra com a criança dentro, né? Que tem pula-pula, lá, lá, lá. Hum, Aí eu falei pra ele, vamos brincar em vez de você levar um carrinho? Aí eu entrei com ele e fui brincar dentro da piscina de bolinha. E assim, foi um momento que eu me tornei criança de novo, sabe? Então, pra mim, aquilo foi muito satisfatório e pra ele também. Ele saiu que ele nem lembrava do carrinho. Então, eu amei, amei. Vou usar essa técnica quando eu tiver filhos. porque, olha, o carrinho, por exemplo, era R$ 30. E o brinquedo também. Então, assim, você mostrou pra ele que a experiência era melhor do que o consumo, né? Porque ele ia chegar em casa e ele ia brincar 5 minutos com aquilo e já era. E quando ele quiser um carrinho, agora é esse carrinho. Aí um dia a gente foi e a gente comprou o Tutu, que é um ursinho que ele dorme com ele. E ele não larga o ursinho. E ele entrou na loja, ele pegou, ele agarrou aquele negócio e não saía da loja. Ninguém conseguia nem pegar para ver o preço. Então eu falei, esse a gente vai levar. E é Uau, deles. Então você vai ensinando isso para as crianças, é muito interessante. muito legal. Essa coisa que me motivou a trabalhar com upcycling, com moda sustentável, foi exatamente isso que acho que a Andrea, né, da Nova Era, tá falando. Essa questão de ver as coisas sendo descartadas, jogadas fora, e de ver muita coisa mesmo, assim. Tu vai, sei lá, num local até de arrecadação de doação, e é uma quantidade exorbitante de peças. E aqui no Sul, por exemplo, a gente tem muito forte a questão da campanha do agasalho, né? Que as pessoas têm o hábito de pegar as peças que elas não usaram, por exemplo, no ano anterior, e doar. Só que eu vejo muito isso como uma forma da classe média alta liberar espaço no armário para consumir mais e não tanto pela questão da doação em si, no sentido de, eu sei que alguém precisa, porque tu vai pegar as peças, né, o que foi doado, tem roupa de festa, tem sapato de salto, isso é agasalho?
sabe? Então é esse tipo de coisa que tu fica tipo, Exato. não, entendeu? E assim, é uma coisa a se pensar quando a gente pensa, né? Antigamente eu tinha o hábito de pensar o quê? Ah, eu vou. Se eu for comprar uma peça, sai outra do meu armário. Mas aí você cai nisso que você acabou de falar. Você não tá doando, você tá só usando um artifício para consumir mais. Ou seja, você tá tirando uma do seu armário e você tá colocando outra. Então você tá se recompensando ao tirar uma peça do armário. Então não faz sentido. Então, é uma questão, eu preciso disso, tipo, eu vou num casamento, eu preciso, eu vou usar uma vez, então talvez seja legal alugar, ou talvez seja legal eu comprar para eu ter, tipo, um vestido preto, padrão, assim, para eu me virar, né, nos 30 quando eu precisar em algum evento, beleza. Meu, eu vou num vestido de gala que eu nunca vou, então aluga. Então você vai começando a ter essas percepções e você para de andar no shopping, como você falou no início, procurando coisas, né? Hoje a gente vai no shopping e é totalmente diferente o passeio. Principalmente o meu marido, né? Ele entrava nas lojas e ele passava horas lá. Então, ele mesmo foi mudando com o tempo e hoje ele nem entra. Então, você tira essa coisa da recompensa. Eu mereço. Eu trabalho a semana inteira, trabalho o mês inteiro para isso. Tudo bem, vai Alô. passear, experiência, vai comer, entendeu? Mas Então, isso é uma coisa que eu deixo até na questão da marca, sabe? Que a pessoa pode sim fazer o sob medida, ela pode ter a transformação, ter o vestido dos sonhos dela, né? A gente faz, a gente ama fazer isso. Mas eu sempre foco muito na questão do aluguel. Porque, cara, tem vestidos aqui que, sei lá, eu já aluguei eles, sei lá, 30, 40 vezes. Então, olha a quantidade de gente que esse vestido girou, que é uma peça que já é um upcycling, que já tinha sido transformada, e que essas pessoas todas deixaram de consumir outros vestidos, né? Então, vestidos que não eram sustentáveis. guardado, né? Cheio de pó. Às vezes sujo, pegando mofo, é bem complicada essa questão. E daí também eu tento ensinar isso até para as alunas, né? No curso eu falo bastante sobre essa questão. A gente tem a parte de higienização, a gente fala sobre essa questão de até que ponto vale a pena, como que tu conserva mais a peça. Por exemplo, eu ultimamente tenho evitado usar zíperes, porque é um material que eu não consigo reutilizar tanto, porque com o tempo eles estragam, né? Evito usar ilhós, coisas que perfurem o tecido, usar cola, que é uma coisa que depois vai impossibilitar de reciclar. Tem muita gente que cola pedraria. As pedrarias a gente faz elas todas à mão, com linha, e muitas das vezes separadas do tecido. Então, tipo assim, se eu tiver um bordado aqui, eu não quero mais esse bordado nesse casaco. Eu vou tirar o bordado, botar em outra peça e eu não vou estragar nem o bordado e nem o casaco, sabe? Então, é só uma questão de mudar a ordem que tu faz as coisas. Por exemplo, quando eu fiz curso de costura, me ensinaram, olha, Karina, tu vai lá, tu faz o vestido, aí tu aplica a renda, aí tu borda. E agora, não, agora eu bordo a renda, monto a estrutura do vestido e depois eu aplico. Então é só isso, sabe? É só a ordem das coisas que muda. E é muito interessante isso que você falou, porque daí a gente entra na questão do valor de novo, né? Porque pensa comigo, você teve todo esse conhecimento mesmo, porque é uma ordem, né? Você fez o curso de costura, te ensinaram de um jeito, então você aprendeu, você dominou a técnica, até que chegou em um momento que você conseguiu desconstruir essa técnica e criar algo novo, algo assim fantástico. Mas veja o caminho que você percorreu para trazer essa solução. Então, é um aprender, dominar, desconstruir e criar eterno, né? Sim. Não existe atalho. Então, E sabe? é uma coisa para a gente pensar também, por exemplo, eu mesmo falo sobre cosmética natural e muitas coisas que eu falo difere de discurso, por exemplo, de dermatologistas e tudo mais. Só que é uma visão diferente, é um conhecimento alternativo. E aí não é que você descarta tudo aquilo que aquele profissional falou, só que ele também aprendeu daquele jeito tradicional. Mesma coisa a costureira que provavelmente te ensinou. Então, não é que ela é ruim, mas é porque você passou por esse caminho e você agora desconstruiu e criou algo novo. Então, é muito interessante você falar sobre isso, porque a gente não vê.
É um Eu não, conhecimento que não é palpável. É o que eu falo para eu as não minhas. sei se tu já ouviu falar em zero waste. Já, zero lixo. Zero waste, vou explicar aqui pro pessoal. É quando é lixo zero, é quando tu faz uma produção sem gerar resíduo. Aí, por exemplo, geralmente as coisas que eu vejo de zero waste quando eu pesquiso na internet são muitos cortes retos. São roupas incríveis, maravilhosas para fazer muita coisa, mas a maioria são cortes retos de coisas retas que tu costura e viram a roupa. É uma engenharia, é difícil de fazer. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas, por exemplo, eu desenvolvi um jeito que eu consigo fazer roupas com muitas curvas, com babado, com um monte de coisa, e que é zero waste, sabe? Que a coisa se encaixa e que no final não sobra nada de retalho. Então, eu tô muito feliz com isso. Eu ainda não sei como transformar esse conhecimento para ensinar outras pessoas. Eu até tenho alguns videozinhos mostrando fazendo, tem alguma coisa no meu curso e no Instagram, mas eu ainda preciso desenvolver melhor esse, É sabe? uma Mas é jornada. muito incrível. Eu acho que é sempre uma eterna jornada. A gente não é algo fixo, né? A gente é um ser em construção. Então, a gente está sempre crescendo e se desenvolvendo e mostrando isso, a gente que está nas redes, né? Então, a gente está. É o que eu falo. O que eu falei hoje, eu não estou comprometida amanhã, entendeu? Mas o pior é que é bem isso. A gente tá o tempo inteiro se reinventando. Isso. Esse ano, assim, o que eu já mudei de coisas que eu pensava, tipo assim, a essência é a mesma, sabe? O meu pensamento é o mesmo. Mas começa a até te questionar, tipo, isso que tu falou antes, de certo e errado, de pontos de vista. É muito bom quando tu consegue desconstruir, inclusive, coisas que tu tinha muito fixas, que tu pensava, meu Deus, isso aqui é certo. Tá, mas e se não for, né? Sim. Então, É a tudo gente uma tem que estar o tempo. perspectiva, né? A sua perspectiva hoje, ela vai ser diferente da sua perspectiva daqui 5 anos, daqui 10 anos, e a gente vai mudando, e é isso, essa é a vida, né? Somos seres que mudam o tempo todo. Se a gente se fixar em um lugar, não é. Principalmente o pessoal que trabalha com sustentabilidade, que está sempre vendo os riscos, os pormenores, e são coisas que não estão à nossa frente. Por exemplo, quando a gente materializa um produto, no seu caso, as roupas, nos meus, os cosméticos. A gente materializa um produto. O que o cliente vê é o produto. O conhecimento por trás, ele literalmente está atrás de você. A pessoa não vê. A pessoa não vê. Então, é um eterno mostrar, mostrar, mostrar e falar, e falar, e falar. Porque realmente a gente tenta, né, mostrar isso através de um produto bonitinho, numa caixinha, nananã. E, meu, é Já muita coisa. pronto. Eu não faço ideia de como é que é a questão dos cosméticos, mas com roupa é muito isso. E essa, por exemplo, essa menina que veio aqui fazer o vestido dela comigo, ela olhou, nossa, eu não sabia que dava tanto trabalho, que demorava tantas horas, e ela já fazia curso de costura. Então, e daí ela ainda me falou, mas não é mais trabalhoso fazer o upcycling do que fazer do zero? E daí eu falei assim, depende. Por exemplo, se a gente fosse fazer do zero agora, a gente não estaria na etapa que a gente tá, porque a gente já tava com o vestido super adiantado, né? Aí eu disse, a gente estaria recém fazendo a modelagem dele, ainda tem que cortar, tem que alinhavar, tem que costurar, E daí vem 1 milhão de etapas. Sim, eu acho que é como uma construção, né? Que nem uma reforma, que dizem que demora anos, né? Tipo, nunca acaba. Porque quando você pega, que nem, você vai demorar mais, mas é um caminho sem tantas curvas, né? Você já sabe que você tem que fazer o molde, que você tem que alinhavar, lá, né? Todos os processos que você falou. Agora, quando você pega uma roupa que você vai desmanchar ela para refazer, eu acho que você pega muitas coisas e fala, opa, não era para estar assim aqui. Opa, Isso acontece muito. Tem umas surpresinhas ao longo do caminho. eu imagino, mas deve ser uma delícia, deve ser uma terapia, assim, para quem faz. Eu acho que tem que gostar, né? Porque deve dar um trabalho. Então, dá trabalho, tem que gostar, mas eu acho que qualquer profissão dá trabalho, qualquer profissão tem que gostar, então Sim. não tem Eu muita acho, diferença. eu acho que o que faz a gente estar acima da média é o literalmente gostar, né? Querer fazer. Porque mesmo que depois
Ah, beleza, acabou meu horário de trabalho. Eu tô aqui com você 7 horas da noite fazendo live, entendeu? Então, o que acontece depois do horário de trabalho, eu acho que é o que realmente muda a cena, né? Então, você gostar, não ser um fardo para você estudar sobre o assunto, se aprofundar. Eu, nos meus horários vagos, eu tô lendo um livro sobre o assunto, tô vendo um vídeo, tô fazendo alguma coisa, e é o meu horário de prazer, de lazer. Então, isso muda tudo. Então, quando você pega alguém que é realmente apaixonado pelo que faz, isso demonstra, e é o seu caso com as suas roupas, né? Porque eu já quero usar aquele vestido azul drapeado, nem sei falar aquilo, gente. Vocês viram aquilo? Não, vocês A têm. gente envia para São Paulo, não tem problema. Ai, ai, gente. Mas isso é muito legal e acho que tem a questão também da gente. Claro, tem que saber se policiar, né, para não estar o tempo inteiro trabalhando. Mas também eu já tive experiências de trabalhar em lugares que não eram sustentáveis e que, né, faziam a moda de um jeito convencional. E, cara, eu não consigo. É uma coisa que, assim, ó, me angustia, sabe? Então, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. É o E é propósito. isso. É o propósito gritando. Ai, me tira daqui, não é por aqui. Eu acho que tudo quando a gente para, por exemplo, no meu caso, né? Além da cosmética natural, porque existem muitas vertentes da cosmética natural, eu trabalho com coisas muito simples. Então, do jeito que sai da natureza, é como eu quero no meu cosmético. Eu não quero pegar um óleo, por exemplo, dividir ele em 1000 partículas para usar uma nanotecnologia, entende? Então, para mim, isso já não é mais natural, porque você ainda tem o processo industrial. Ah, beleza, é de origem natural. Tá bom, mas você pegou o óleo que estava pronto, você levou para a indústria, você diminuiu ele em tantas partes e vai usar uma. Gastou água, gastou combustível fóssil, alterou a pegada de carbono. Então, assim, para mim não funciona. Então, quando você sabe quem você é, aonde você quer chegar, a hora que você vê que tá indo para um lugar que você não curte muito, você já dá, ai não, pera. Não funciona. Para mim, isso aqui não bate. E aí você dá uma recuada que é para dar um passo para frente depois. E eu acho que muitas das pessoas que trabalham, vamos dizer assim, sozinhas, entre aspas, né? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo que ir delegando algumas coisas, mas quando você sai de uma corporação, de uma empresa, e você toma a frente, você consegue imprimir na sua marca todos os seus valores. E acho que é esse o ponto, né? Então você leva com você tudo que você acredita. Então é muito diferente de você fazer uma coisa sob demanda, assim. Ai, faça porque é seu trabalho, entende? Sim, com certeza. Cá, vamos encerrar então. Já deu mais de 1 hora de live. Agradeço demais a tua participação. Muito obrigado mesmo. Foi incrível conhecer você. A gente precisa marcar um café mesmo. E Sim! Essa agradeço. semana tá mais tranquila. Sim, agradeço muito a sua disponibilidade, de verdade, incrível o seu trabalho. Foi um prazer trazer você aqui. E é isso, vou deixar com você as últimas palavras para a gente encerrar então. Acho que o pessoal gostou bastante também. Obrigada. Ah, a live vai ficar salva? Vai ficar salvo, essa eu vou deixar salvo. Tá, então tá. Depois eu vou compartilhar de novo para quem não conseguiu assistir. E, gente, muito obrigada por terem contribuído com a gente também. É isso que a gente falou, né? A gente está sempre aprendendo, todo dia mudando. E é muito incrível poder fazer o que a gente ama, é muito incrível saber que a gente está contribuindo para coisas boas, experiências boas na vida de outras pessoas e que a gente está fazendo bem para elas, né? Não é só por vender, e sim por vender algo que vai fazer bem para elas, para os filhos delas, para as outras gerações, para as nossas gerações. E eu acredito muito que dá sim para ser sustentável, a gente só tem que ir se juntando e aprendendo juntas. Obrigada pelo convite, amei te conhecer. Ah, eu Obrigada, que... Cristina. E é aquilo, né, cara? Como a gente falou lá no meio da nossa live, nós somos a varinha mágica. Então, que a gente possa fazer cada vez mais escolhas mais conscientes e olhar não só para o produto, né? Mas para toda essa cadeia produtiva por trás dele. Então, um beijo. Foi ótimo e até a próxima.